Eu me lembro claramente daquela noite de lua cheia, quando eu decidi voltar para casa após uma longa e animada noite na cidade. Eu gostava muito da vida noturna, das namoradinhas, de ir para os bares, farras com meus amigos, tomar cana de alambique, essas coisas. Naquela época, eu morava com a minha avó em um sítio próximo da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tinha ido morar no interior para ver se tomava jeito na vida, pois na cidade de São Paulo, que é minha cidade onde eu nasci, eu dava muito trabalho para os meus pais. Minha avó sempre me alertava sobre os perigos que rondavam as estradas durante a noite, principalmente durante a quaresma. Mas eu, jovem e cheio de confiança, não dava ouvidos aos seus sábios conselhos. Eu simplesmente não acreditava em histórias sobrenaturais e achava que nada de mal poderia acontecer comigo. Eu só tinha medo de gente viva. Nessa idade, para falar a verdade, eu achava que eu era o dono do mundo. Pois bem, como eu já havia dito antes, enquanto caminhava pela estrada clara e empoeirada, com apenas o brilho da lua prateada como minha companhia. Nessa noite, eu tinha ido até a cidade com os primos, mas como eles moravam mais próximo da cidade, na volta, eles foram para o sítio deles e eu tirei o restante do caminho sozinho a pé. Tudo ia bem, só que depois de um certo tempo, comecei a sentir uma sensação incômoda, uma estranha inquietação, e o ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado. Tentando ignorar aquela sensação, continuei meu caminho e apressei o passo. Eu já tinha feito aquele trajeto à noite dezenas de vezes, mas naquela noite estava estranho e o mau pressentimento continuava. Foi então que comecei a ouvir uns sons vindos do mato próximo. Passos pesados e galhos secos se quebrando eram escutados por dentro da mata. O mais estranho é que a cada pausa que eu fazia para escutar, os passos também paravam. No começo pensei que pudesse ser apenas um animal, talvez uma cabra ou um boi, mas conforme os passos se aproximavam, um odor nauseante preencheu o ar. Era um forte e insuportável cheiro de cachorro molhado, capaz de despertar ânsia de vômito em qualquer um. Fiquei em alerta máximo e com o coração disparado. Olhei ao redor em busca de uma explicação lógica para aquela presença sinistra. E o pior de tudo era que eu não tinha nada nas mãos para me defender. Nunca gostei de sair com faca, essas coisas. E foi então que meus olhos encontraram aqueles 2 pontos brilhantes, semelhantes a olhos de gato, fixos em mim, através das sombras das moitas. Eu tremia de medo, não sabia se corria ou ficava para ver o animal que era. Talvez o bicho não fosse uma ameaça, porque à noite às vezes nos pregam peças. Mas a figura que emergiu das sombras era algo além da minha imaginação. Uma fera imponente e aterradora, com pelos escuros e olhos que brilhavam na escuridão como enormes vagalumes. Ela se movia sobre 2 pernas, de forma semelhante a um ser humano, mas seu tamanho e presença eram descomunais. Ondas de terror percorriam meu corpo, enquanto eu tentava entender o que estava diante de mim. A criatura emitia rosnados medonhos. Seu olhar feroz me aterrorizava e seu cheiro repugnante tomou conta do ar. Um mistério sombrio e assustador envolvia aquela aparição. Em um ato desesperado, comecei a correr o mais rápido que pude. Meus pés mal tocavam o chão, enquanto eu fugia daquela criatura sinistra, cujos passos pesados ecoavam atrás de mim. O medo alimentava minha velocidade, e por mais que eu corresse, a criatura continuava a me perseguir, e seus passos fortes e rápidos ecoavam na escuridão. Cada vez que eu lançava um olhar por cima dos ombros, podia ver seus olhos brilhantes, fixos em mim, com aquela enorme lua de fundo. O monstro estava determinado a me pegar.
O pavor dominava meus pensamentos, mas a vontade de voltar vivo para casa era ainda maior. Enquanto eu corria desesperadamente pela estrada, buscando urgentemente por um local seguro, minha mente começou a girar em torno de histórias e lendas que minha avó costumava contar. Ela falava sobre criaturas sobrenaturais que habitavam a região, especialmente durante a quaresma. Saci, lobisomens, curupira e outros seres que vagavam pelas sombras noturnas em busca de pessoas desprevenidas que andavam fora de hora. Naquela noite aterrorizante, eu me vi confrontado com a possibilidade de que aquelas histórias pudessem ser mais do que meras superstições. A criatura que me perseguia parecia se encaixar em todas as descrições assustadoras que minha avó mencionava. Meu descrédito estava sendo desafiado e caindo por terra pela realidade sombria que se apresentou diante de mim. 1 minuto parecia uma eternidade, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar um abrigo. Ficou claro que aquela criatura poderia me alcançar a qualquer momento, mas que brincava com meu medo. A criatura estava cada vez mais próxima, seus rosnados se tornando mais altos e ameaçadores. Finalmente, avistei uma luz fraca à distância, vindo de uma pequena casinha relativamente próxima da estrada. Era a casa do seu Chico. Corri em direção da casa do velho, chorando, gritando e pedindo ajuda. Quando cheguei próximo da cerca, a porta se abriu. Seu Chico tinha conhecido a minha voz e, como ele era muito amigo da minha avó, ele me mandou entrar. Fechou a porta e já foi logo pegando a sua espingarda cartucheira 36 de 2 canos. Ele me mandou ficar em silêncio. Passou-se uns 5 minutos e ele me perguntou o que aconteceu, mas disse que já imaginava do que se tratava. Ele acendeu uma vela e eu expliquei o ocorrido a ele. E seu Chico disse que eu tinha muita sorte em ainda estar vivo, que se não fosse a casa dele por perto, nessa hora aquela fera já teria me pego. Ele explicou que, de tempos em tempos, aquela fera macabra aparecia por ali, e nas noites que ela aparecia, sempre devorava uma de suas cabras, leitões e galinhas. Ele explicou que aquele ser, até então, nunca tentou entrar na casa, que só dava era prejuízo mesmo. Seu Chico, vendo o meu estado de desespero e nervosismo, foi até a cozinha e fez uma água com açúcar e deu para eu me acalmar. Só que de repente começou uns passos pesados a rodear a casa e cheirar por debaixo das portas e janelas. Naquela hora, o medo voltou para valer. Seu Chico olhou por uma fresta na parede e fez sinal com a mão, que o que estava lá fora realmente era um monstro. Não demorou muito, e a criatura deu um soco fortíssimo na porta da sala, que eu não sei como ela não virou só os pedaços na hora. Seu Chico segurou forte a espingarda e pegou um enorme facão que ficava enfiado nas telhas e jogou na minha mão. Enquanto isso, a fera começou a se jogar contra a porta da sala e ficou claro que era questão de tempo até o monstro colocar a porta abaixo. Seu Chico falou baixinho: "Precisamos fazer alguma coisa, pois se esse ser entrar na casa, não vai sobrar nenhum de nós dois para contar história." Ele me chamou até a cozinha, abri a porta e saiu sorrateiramente para tentar surpreender a criatura. Enquanto isso, a fera continuava a esmurrar a porta, e ficou evidente que era de uma madeira bem mais forte do que parecia ser. De repente, eu só escuto aquele enorme barulho de tiro, que me deu um enorme espanto, e na sequência outro estampido. E tão alto quanto os tiros, foi o grito medonho que aquele monstro deu. A fera, após ser alvejada, saiu gritando ferozmente para dentro do mato. Ela continuou com aqueles barulhos grotescos por tão longe, até que não se pôde mais ouvir nada.
Passamos o resto da noite em alerta, mas o monstro não voltou mais. Quando amanheceu, eu agradeci o dono da casa por ter salvo a minha vida e voltei para o sítio da minha avó, que ficava a uns 3 quilômetros mais para baixo. Chegando em casa, contei o ocorrido e levei uma bronca daquelas da minha avó, e ouvi tudo calado e de cabeça baixa, e no final pedi perdão por desacreditar de todos os seus conselhos. Quando foi à tarde, seu Chico foi na casa da minha avó, tomamos um café e ele disse que ficou sabendo que um sitiante próximo havia sido atingido por 2 tiros em um suposto assalto e que o mesmo tinha colocado suas coisas em um carro de boi e bem de manhãzinha foi visto indo embora para longe, juntamente com a sua esposa. A experiência alucinante daquela noite assombrou meus sonhos e minha imaginação com questionamentos sobre o sobrenatural. Eu aprendi da maneira mais difícil a respeitar as advertências e os conselhos sábios da minha avó e dos mais velhos. O inexplicável encontro com aquela criatura me deixou com traumas e pesadelos por muito tempo, mas também com uma nova visão sobre a existência de forças que vão além da nossa compreensão e imaginação. A partir daquele dia, ou daquela noite, eu me tornei uma pessoa diferente e muito mais responsável, e sempre grato por ter escapado ileso daquele encontro macabro com aquela criatura bestial naquela maravilhosa região sertaneja.